A paz do Senhor, amados, seja bem-vindo a mais uma lição nossa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Belém do Pará. E a nossa revista, a qual nós estamos estudando do nosso segundo trimestre, é justamente a primeira carta aos Coríntios. E estamos já na nossa quarta lição. O tema da nossa lição é imoralidade e litígios. Está baseada em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e capítulo 6. O texto áureo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. A verdade prática, o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. A lição de hoje é uma lição muito importante. O capítulo 5 e 6 da carta aos Coríntios vem justamente tratar, o capítulo 5 trata sobre as questões morais da igreja em relação aos pecados da carne, aos pecados do prazer, inclusive prazer sexual. E no caso do capítulo 6, vem falar sobre o tratar de irmãos com irmãos, de ter que levar alguns casos que poderiam ser resolvidos entre cada um dos irmãos, à luz do evangelho, e que acabam preferindo levar para fora da igreja. Na nossa introdução, nós temos que Paulo censura práticas impuras que estavam sendo aceitas como normais pelos crentes coríntios, ressaltando que o nosso corpo também ele pertence ao Senhor, pelo que devemos glorificá-lo através do nosso próprio corpo. A imoralidade. O povo de Corintos era um povo imoral, pelo menos na sua cidade. Ali naquela cidade de Corintos existia um termo que muitos diziam que você se corintiou, ou seja, que você começou a praticar coisas comuns da cidade de Corintos, principalmente questões imorais. Aquela cidade era uma cidade onde existia um templo, o templo de Afrodite, da deusa do amor, da deusa grega do amor, onde ali, para poder cultuar a esta deusa, se havia os sexos deliberado dentro dos templos, e depois que se terminava todas aquelas ações, aquelas prostitutas, diz alguns historiadores que aproximadamente eram 1000 prostitutas, acabavam descendo para a cidade, se prostituindo, fazendo troca de corpo, do seu corpo por dinheiro, e esse valor era levado de volta para o templo, para servir ali no templo, para custear algumas despesas. E justamente este é o quadro que nós temos da cidade em Corintos, tá? É uma cidade cheia que respirava toda a espécie de pecado que nós podemos imaginar, tá? Bom, no capítulo 5, verso 1 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. A mensagem de Paulo é clara e específica para um pecado que chegou até os seus ouvidos, um pecado cometido dentro da própria congregação por um indivíduo que é membro da congregação. E Paulo vem chamar a atenção sobre esta imoralidade, que apesar da cidade ser uma cidade imoral, mas essa imoralidade era um grau tão elevado que era repudiado até mesmo por aqueles que eram imorais. Até mesmo eles achavam isso um absurdo. Tomar a mãe, a esposa, a madrasta como esposa, tomar do seu próprio pai. E Paulo inicialmente refere-se a uma relação incestuosa entre o cristão e sua madrasta. Ele não vem falar que a madrasta ela é da congregação, mas ele vem repudiar e ele fala exclusivamente do homem que está praticando esse ato. E o que mais
causa indignação para Paulo é o fato da igreja aqui em Corintos não tomar nenhuma providência. Pelo contrário, achar aquilo ali algo normal. É como se ele dissesse assim: porventura vocês se acham tão superiores, tão modernos, tão atualizados, que esquece das leis, das regras morais que nós temos. Vocês não vê que isso é um escândalo para nós, é um escândalo para o corpo de Cristo. Vocês não podem compactuar com esse tipo de situação. O termo geralmente sugere que a imoralidade mencionada no verso 1 era conhecida e tolerada por todos que ali viviam. Não se sabe se o poder aquisitivo, talvez, desta pessoa que estava cometendo esse ato fosse um poder aquisitivo bom, ou fosse uma pessoa de influência, ou até mesmo um grande amigo, companheiro de muitos ali, e por isso eles fizessem vista grossa ao pecado que ali estava exposto, um pecado abominável, até mesmo, como já dissemos, para os gentios. O ponto 2, fornicação, adultério e prostituição. No verso 2 do capítulo 5 ele diz: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanha ultraje praticou. Era uma igreja extremamente problemática. Era uma igreja que se encontrava-se não somente uma pessoa que praticava o incesto, mas também nós temos a questão da fornicação, que seria a prática do sexo fora do casamento. Nós temos também a questão de adultério, um trocando de parceiro com o outro, fazendo uma mistura, no caso adulterando o seu próprio casamento, e a prostituição, que era uma prática comum, que estavam de Corintos, que estavam sendo levadas para dentro da congregação de Corintos. E o termo, quando Paulo fala, não chegastes a lamentar. Esse lamento em Paulo, quando ele escreve esse termo, ele está se referindo a um pranto de perda, de morte. Ou seja, o que Paulo quer se referir era: ora, vocês são capazes de chorar pela perda de alguém, por a perda de um parente, por a perda de um amigo, mas vocês não são capazes de chorar pelos pecados que têm sido cometidos no meio de vocês. Vocês estão tolerando todas essas coisas, vocês estão compactuando com esses pecados. Ele considera esse povo como libertinos, aqueles que, deixa que aconteça, não tem problema, eu não faço, então não vou me meter nestes assuntos. E diz que não pode ser desse jeito, que nós temos que tomar posições, que nós não podemos aceitar estas coisas dentro da igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo, que nós devemos excomungar. Ele fala exclusivamente que nós devemos retirar, nós devemos colocar estas pessoas que praticam essas coisas no seu devido lugar. Quando Paulo ele fala sobre excomungar, sobre afastar, sobre lançar esta pessoa ao próprio diabo, ao próprio Satanás, ele não quer dizer que esta pessoa não tem salvação. Não é neste ponto que ele quer se referir. De maneira nenhuma ele diz que no ponto de que o fato da pessoa estar praticando o pecado, ela não tem mais solução, ela não terá mais salvação. Não, pelo contrário. Na verdade, o fato da pessoa ser repreendida, o fato de todos colocarem ela no devido lugar, dizendo que está errado e separando ela da igreja, do corpo de Cristo, é porque, como na lição anterior nós estudamos, todos nós estamos debaixo de autoridade, debaixo de uma autoridade espiritual. Então, quando você retira ela da comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja, esta pessoa ela está lançada à sua própria sorte. Ela não está mais sobre uma cobertura espiritual. Quando nós participamos de um grupo, de uma igreja, ali nós temos uma liderança que ora, que intercede, que está no
campo de batalha por cada um de nós. E é por isso que estamos de pé, não apenas pela nossa própria luta, pelas nossas próprias forças de vontade. Não tem nada a ver. É justamente isso que Paulo está dizendo, que a igreja, o papel dela é manter todos os membros sobre uma cobertura. Naquela igreja onde nós congregamos, ali existe um grupo de oração, ali existem homens, mulheres, ali existem pastores que se consagram, e através desta consagração deles, através desta oração, através desta busca, que nós estamos cobertos cobertos de todo o mal. O inimigo, ele precisa pedir permissão para afligir, para poder nos colocar à prova. Tudo isso ele precisa, ele não tem a legalidade para fazer o que quer na nossa vida. Mas a partir do momento que nós somos excluídos da graça de Deus, ou desculpa, não posso dizer da graça, mas quando nós somos excluídos do corpo de Cristo, Paulo está dizendo assim, ele será lançado à própria sorte, será lançado ao diabo, que pelo menos possa ser salvo sua alma, ou seja, através da disciplina, através do problema que ele terá que enfrentar a partir de então, por não estar mais sobre a cobertura espiritual, e isso sirva de lição, e que ele possa se reconciliar, reconhecer o seu pecado, deixar as suas práticas de pecado, e assim depois poder ser reintegrado à Igreja de Cristo, ou se não chegar a dar tempo de ser integrado à nossa sociedade, mas que pelo menos a sua alma possa ser salva. É isso que Paulo está nos dando em afirmação nesse ponto. O ponto 13 ele fala sobre o velho fermento. No versículo 6 e 8 diz assim, no verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Paulo ele faz uma comparação do fermento dos pães asmos, do período em que Israel fazia a sua preparação para a Páscoa, em que passava-se uma semana, em que todas as suas massas, tudo aquilo que eles comiam, era oferecido como sacrifício no seu corpo. Para isso eles retiravam todo tipo de fermento, não usavam massas levedadas, apenas pães asmos, pães amargos, para lembrar do sofrimento, de toda a angústia que eles tiveram quando estavam ainda cativos no Egito. E justamente nós precisamos lembrar que o nosso Cordeiro Pascual é Cristo. Ele que morreu em sacrifício por nós. Então é por causa dele que nós precisamos sempre estar nos separando, nos limpando de todo fermento, de toda impureza, de todo pecado que possa destruir a nossa vida. Se uma vez fomos salvos por Cristo, se uma vez nos entregamos a Cristo, é necessário que sejamos nova criatura. As coisas velhas, elas têm que ficar para trás. É isso que Paulo vai dizer. O adultério, a minha vontade, os meus desejos, eles têm que ser subjugados ao Espírito. E não mais a carne deve prevalecer. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele subjugou o pecado, subjugou a força do inimigo. Então ele não tem mais domínio e poder sobre nós. O pecado não domina mais a nossa vida. Nós que temos que começar a nos resistir ao diabo, para que ele fuja da nossa presença. Outro ponto que ele fala é justamente sobre o fermento dos fariseus, né? Jesus ele chegou a comparar o fermento com aquelas falsas doutrinas, aqueles falsos costumes, aquelas maneiras de inserir algo até mesmo estranho no meio da sua cultura, que os fariseus tentavam impor sobre o povo. Para nós cristãos, lançar fora o fermento também simboliza valorizar o sacrifício de Cristo, que foi o que eu falei, nosso Cordeiro Pascual. Livrar-se de antigos hábitos pecaminosos, adotando hábitos sãos e um padrão de vida
santificada em Cristo. Que possamos crescer todos os dias diante da graça do Senhor, subjugando o velho eu, matando o velho homem todos os dias, para que o nova criatura cresça, para que o novo homem que emergiu do nascimento de Cristo, da ressurreição de Cristo, possa crescer cada vez mais na nossa vida. Nós possamos ser nova criatura cada dia a mais, crescermos espiritualmente. Associações perigosas, ponto 2. Ao que se constitui, já em cartas vos escrevi que não vos associeis com os impuros, o verso 9 do capítulo 5. Nós podemos ver aqui que Paulo ele descreve: eu já vos escrevi, ou seja, esta primeira carta aos Coríntios, que é intitulada como primeira carta aos Coríntios, demonstra que na verdade não é uma primeira carta, mas sim uma carta de reforço a uma que já havia sido enviada até os Coríntios, e não se sabe por qual motivo elas se perderam. Essa carta acabou se perdendo, não está no cânon sagrado. Não sabemos também se ela chegou a ser lida para o povo de Corintos. O certo é que ela acabou se perdendo no meio do caminho, e agora Paulo está escrevendo esta segunda carta, reforçando, e ele diz assim: não vos associeis com os impuros. Aqui nós temos um ponto em que muitos acabam distorcendo esse texto e achando que Paulo está se referindo que não devemos ter negócios com as pessoas ímpias. Não é bem isso que Paulo está querendo nos dizer. Ele diz que não devemos nos associar, ou seja, não devemos compactuar, não devemos ter intimidade com os ímpios. Nós devemos ser luz do mundo, nós devemos ser sal da terra, devemos ser o diferencial. Se meu vizinho pratica o errado, eu não devo praticar o errado como ele pratica. Eu devo ser diferente, nem que isso custe um alto preço, nem que isso custe algo que que para os outros possa soar como estranho, possa soar como um termo pejorativo, que possamos colocar aqui um pateta, como alguns acabam usando no termo, tá? Para quem não liga ou não se apercebe de que alguém está prevalecendo sobre você, tá? Então, Paulo ele nos adverte que não devemos nos associar com o pecado. Ou seja, não é que nós não devemos dar um bom dia, não é que nós não devemos trabalhar com pessoas ímpias. Ele diz que não devemos compactuar com o pecado. Alguns interpretaram erroneamente a fala de Paulo como uma advertência para não conter amizades ou negócios com pessoas fora da igreja. Mas se nós não tivermos contato com as pessoas que não sejam de dentro da nossa própria comunidade, como nós seremos, como nós iremos alcançar estas pessoas lá fora? Como nós vamos pescar se nós não pescar um peixe, digamos assim, se nós não formos até o mar? O mar, no caso, a multidão. Então, ali que nós conseguimos pescar, ali que nós conseguimos conquistar as almas para Cristo, ali que nós conseguimos pregar o verdadeiro evangelho, e que Paulo, na verdade, está nos dizendo assim, ó, nós devemos pregar o evangelho não somente com palavras, devemos pregar o evangelho também através da nossa vida, que é justamente os outros pontos que nós vamos estar lendo e estudando sobre esta lição, tá? Ponto 2. Aos que dizem irmãos, capítulo 5, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que... Agora ele vai ser bem mais específico. Se vocês não entenderam a primeira carta, agora eu vou escrever uma segunda carta explicando com qual o motivo que vocês não devem se associar, não somente com os ímpios, mas agora eu vou ser um pouco mais específico. É isso que Paulo está dizendo. Não se associeis com alguém que, dizendo ser irmão, ou seja, se converteu por algum motivo que não é o verdadeiro motivo de arrependimento, tá? For impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esses tal, nem ainda comais.
Ou seja, não tenha nenhum tipo de comunhão com essas pessoas que estão zombando do Evangelho, que acabam vindo para a igreja com algum motivo que não é um motivo verdadeiro de entregar a sua vida a Cristo, de ter uma vida transformada, que continuam tendo as mesmas práticas do pecado anterior, que tentam levar vantagem sobre isso. Então, a esses tipos de pessoas que se dizem ser irmãos, mas que não querem mudança, a esses tipos de pessoas Paulo está se referindo. Nem sequer comer, nem sequer fale, nem sequer tenha intimidade alguma com essas pessoas. Excluam totalmente da vossa vida, porque elas serão como fermento na nossa vida. Elas destruirão a massa que Cristo está preparando, que o Espírito Santo está preparando em nós. Na trajetória cristã, há muitos que entram na igreja, mas se recusam veemente a abandonar as práticas condenáveis e incompatíveis com o Evangelho. Esses são os que dizem irmãos, mas na verdade não os são. Tá? Bom, no ponto 3, Paulo diz assim, afastando o malfeitor. Nós já falamos um pouquinho desse ponto logo quando a gente estava iniciando a nossa aula, que é a excomungar alguém, tá? Os de fora, porém, Deus os julgará. Ou seja, não devemos nos importar com o ímpio, com a prática do mal que ele está fazendo. Mas nós devemos nos importar com os irmãos que estão dentro da nossa igreja, com aqueles que estão professando a mesma fé, com aqueles que estão na nossa comunidade. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A esses nós não devemos deixá-los junto conosco. Nós devemos expulsá-los do nosso meio. Para as pessoas de fora, sejamos luz e deixemos o julgamento para Deus. Não podemos limpar os peixes antes de pescar. Ou seja, aquele termo, nós não podemos pegar um peixe que ainda nem pegamos e limpar ele. Precisamos primeiro pescar o peixe. Em outras palavras, eu não posso dar uma obrigação, não posso selecionar quem vem para a minha igreja, quem vem para a nossa comunidade, quem vem assistir o culto. Nós devemos ter as portas abertas para todos, nós devemos pregar o evangelho a todo tipo de pessoa. Eu não posso excluir ninguém, mas a partir do momento que ele entrar na nossa comunidade, nós temos a responsabilidade e a obrigação moral de prepará-los para o reino dos céus. Essa é a nossa função, não somente de nos mantermos limpos, mas de também começar a limpar as impurezas. Não pense neste ponto em usos e costumes. Paulo não se refere em costumes, ou seja, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele, porque eu acho que é desse jeito, porque a minha comunidade acha que é desse jeito, porque a minha religião, porque o meu credo acredita que tem que ser desse jeito. Alguns que não acreditam que a gente deva ter barba, outros que dizem que tem que ter, ou digamos assim, ou alguns com cabelos compridos, outros com cabelos curtos. Não é questão de usos e costumes que Paulo está se referindo aqui. Paulo está se referindo à doutrina santa, aquilo que está no santo livro, aquilo que já foi nos instruído. Não é aquilo que eu acho do livro, não é aquilo que eu acho de que deve ser, de como deve ser. Não, é aquilo que a Bíblia fala sobre as nossas regras morais, como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Em outras palavras, aqueles que começam a deixar o velho homem e passam a ser uma nova criatura. É isso que Paulo se refere. Tá? É preciso tratar essas pessoas demonstrando desaprovação ao seu comportamento. Ou seja, quando uma criança ela começa a fazer algo errado, o correto é que nós venhamos a disciplinar a criança. Porque muitos pais acabam achando lindo, bonito. Uma criança no início começa a bater no rosto, digamos assim, dá um exemplo. Uma criança começa a bater no rosto do seu pai, aí olha que lindo, já sabe bater, ou começa a cuspir e os pais não fazem nada. Essa criança vai crescendo e vai tendo um desrespeito com os mais velhos. Isso vai causar um grande problema, não só vergonha para os seus pais, como para toda a sociedade que ele está. É mais ou menos
Isto, na verdade, é isto que Paulo está se referindo, que cabe a estas crianças espirituais que entraram, cabe a nós que somos um pouco mais tempo na igreja, que conseguimos identificar alguns erros, façamos esta disciplina com amor, façamos essa expulsão de alguns convívios ou fazer uma reclusão para eles de maneira amorosa, não simplesmente excluir e deixar eles lá e que aconteça o que tiver de acontecer e não vou me preocupar mais com ele. Não, não é bem deste jeito. É acompanhar se realmente a disciplina está valendo de alguma coisa. Tá? O terceiro tópico da nossa lição, já estamos caminhando para o final, é justamente sobre os litígios judiciais, ou seja, as causas judiciais que tinham em Corintos, em que muitos acabavam levando ao sistema judiciário da época, tá? Acabava criando vergonha para toda a comunidade, discórdia e todo esse tipo de coisa. Então Paulo vem justamente no capítulo 6, o verso 1, dizer: aventura-se alguns de vós, tendo questões contra outro, e submetendo-las a juízos perante os injustos e não perante os santos. Ou seja, em vez da pessoa levar esse desafeto, estas causas, para pessoas que têm a luz da palavra, que são guiadas pelo Espírito Santo, na sua própria comunidade, tentando resolver o caso ali, antes que isso chegue ao público lá fora, não. Vão diretamente até a justiça, que para Deus é considerada como um trapo de imundícia, do que escolher a própria justiça de Deus. Tá? A preocupação geral de Paulo nesse versículo é com o testemunho cristão da igreja. Quando a igreja usa os mesmos meios que as comunidades não cristãs para resolver seus desentendimentos. Neste ponto, a causa judicial que Paulo se refere é justamente o fato de algumas pessoas estarem mais preocupadas com os seus direitos do que com seus deveres, que acabam, ao procurar a justiça, causando injustiça em certos irmãos, em certos membros da própria comunidade. Existem muitas pessoas, quem não já ouviu essa frase: eu prefiro que passem por cima do meu cadáver do que por cima de algum dos meus direitos. É claro que todos nós temos os nossos direitos, mas o meu direito ele termina a partir do momento que começa o direito da outra pessoa. Assim, cada um sabendo o seu posicionamento, ele não vai não vai entrar em contrito com outro irmão. Se eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, é claro que eu vou me policiar para que isso aconteça. Ou seja, o bom senso já faria com que não houvesse discórdias entre os irmãos em relação aos judiciais. Mas quando isso acontece, quando nós temos algum problema de um irmão contra o outro, a própria palavra do Senhor diz que se nós tentarmos ofertar enquanto estamos em dívida, enquanto estamos com problemas, enquanto estamos com ódio, enquanto estamos com desavença com algum dos nossos irmãos, é necessário que nós primeiro guardemos as nossas ofertas, guardemos os nossos dízimos, façamos a reconciliação com esse irmão. Se ele não nos perdoar, é uma questão dele, mas cabe à pessoa, não somente a pessoa que foi ofendida, mas também a pessoa que ofendeu, a pedir perdão um para o outro. Isso é comum. Isso que deve ser a prática, no caso. E depois que nós pedirmos o perdão, então pegaremos a nossa oferta e entregaremos. Não podemos entregar de qualquer jeito, porque senão nem tampouco as nossas ofertas e muito menos as nossas orações serão aceitas diante do Senhor. Então é um ponto muito importante este que Paulo está se referindo, tá? Em relação a algo que às vezes a gente pensa que não é importante, mas é importante, a questão judicial, questão de contendas entre irmãos. Nós não podemos ter nenhum tipo de aversão, nenhum tipo de contenda. Se você tiver contenda com alguém, é necessário que você vá
peça perdão a esta pessoa, se reconcilie, chame 1, 2, 3 testemunhos, não vá só, sempre vá com mais alguém para ser sua testemunha. E assim, claro, que se que não tiver mais jeito, não tiver mais como uma solução, não conseguiu resolver, então, se for o caso, você pode levar à justiça. Mas lembre-se, Jesus ele nos ensina que nós devemos dar a outra face. Quando ele se refere a isso, significa que quando a gente acha que está perdendo algo, ou quando a gente acha que que não podemos deixar barato, não podemos deixar nada passar, nós estamos, na verdade, fortalecendo o velho homem. Estamos esquecendo que somos uma nova criatura. Quando eu vou somente em busca do meu direito e não me preocupo se o outro tem condições ou não tem condições, se eu não ajo com amor, se eu não ajo com perdão, eu estou fortalecendo única e exclusivamente o antigo homem dentro de mim. E esquecendo que eu sou uma nova criatura. Tá? Então, Paulo, ele diz assim: entretanto, vós, quando tendes a julgar, o verso 4, tá, diz: a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não tens nenhuma aceitação da igreja. Ou seja, Paulo ele diz que, em primeiro lugar, nós devemos fazer um julgamento entre nós. Aquilo que eu falei, pegar testemunhas, fazer de tudo que nós possamos fazer para ter um acordo amigável entre as partes, tá? Não podemos esquecer, porém, da saída da diretriz bíblica. Nosso conflito precisam ser resolvidos internamente, em oração, buscando sabedoria do alto, com espírito de perdão e desprendimento. Tá? Então, sentimos-nos ofendidos ou achamos que alguém não vai nos aceitar, não vai nos perdoar, não vamos conseguir uma conciliação, tenta fazer uma oração. Ore primeiro. Entregue a causa ao Senhor. Peça a instrução do Espírito para que tudo seja guiado por Ele. Essa que é a primícia da igreja. Sempre levar tudo para a oração, porque é o nosso Pai que nos revela tudo aquilo que precisamos, nos guia através do Espírito. O Consolador está aqui para isso, para nos auxiliar, para nos ajudar, tanto com sabedoria, como conhecimento, nos guiando pelo caminho certo. Aquela voz que diz assim: olha, não vai por aqui, não faz isto. E muitas das vezes a gente acaba temando em fazer e acaba provocando prejuízo para nós mesmos. Tá? Bom, ponto 3, para nós já irmos encerrando. A fé e vida andam juntos. O que nós não podemos esquecer que a fé e a vida, elas são algo ligado a partir do momento que nós aceitamos Jesus. No verso 20 do capítulo 6, Paulo diz assim: porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no nosso corpo. Ele está se referindo que o nosso corpo é o templo do Espírito. O nosso corpo é o templo de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homem, apenas pelo templo que ele mesmo construiu. E ele não irá habitar em um templo em que está sujo, em que está bagunçado, em que está cheio de impurezas. Para isso precisamos limpar este templo todos os dias. Para isso nós precisamos cultuar a paz. Para isso nós precisamos cuidar das coisas que são do alto, para que Deus possa encontrar morada em nossos corações. E só assim teremos paz, só assim teremos amor, só assim conseguiremos abrir mão de alguns direitos. Só assim, quando nós ouvirmos o perigo, nós iremos saber o momento certo de fugir. Nós precisamos lembrar o seguinte: quando se refere a vários tipos de pecado ou vários tipos de tentações, a Bíblia nos ensina que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá da nossa presença. Resistir através da palavra, resistir através dos ensinamentos, resistir através da nossa fé. Mas tem algo que a Bíblia diz que nós não devemos resistir,
diz que nós não devemos tentar, diz que nós devemos fugir, que nós devemos correr desesperado para não cairmos em tentação, que é justamente as tentações sexuais. Não existe homem forte, não existe mulher forte, não existe mulher que seja mais espiritual, homem que seja mais espiritual, que esteja preparado para enfrentar qualquer tipo de tentação sexual. Quando José ele foi puxado com força, ele saiu correndo, fugiu, deixou tudo que tinha para trás, deixou a sua túnica, foi condenado, foi injustiçado, deixou tudo, mas ele fugiu do perigo e não cometeu este pecado gravíssimo. Por isso, se você está tentando brincar ou está achando que é resistente, saiba que a própria Bíblia ela nos explica e ela nos afirma de que não existe ninguém que seja forte que consiga resistir à tentação, a este tipo de tentação dos desejos sexuais. Tá? O segundo conselho de Paulo que dá é: agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Glorifiquemos a Deus no nosso corpo quando entendemos que este é o templo de Deus e que não deve ser associado com a imoralidade. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos a nossa força, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Amém? A nossa a aplicação pessoal diz: a Igreja de Cristo na Terra deve ficar afastada do pecado e não dos pecadores. Nós somos Igreja de Cristo, nós somos a sua noiva. A noiva não fica flertando com qualquer um. A noiva, ela se mantém pura, espera do noivo. Ela está sempre ali, ficando cada vez mais bela, ficando cada vez mais conservada, aprendendo tudo de bom e do melhor para que possa fazer o melhor para o seu amado. Se limpando, banhando-se, é assim que deve ser uma noiva, e não está contaminando-se com o pecado, não trazendo coisas do mundo para dentro da comunidade. Nós já temos tudo aquilo que precisamos para ganhar as almas. Basta que aplicamos a Bíblia primeiro nos nossos corações, para que depois possamos demonstrar para os de fora o quanto é maravilhoso esse Deus que servimos. Pense nisso. Eu espero que esta aula tenha ajudado bastante a você que não pode ir à escola bíblica dominical, ou até mesmo você que está se preparando para a aula que nós teremos neste domingo. Eu espero cada um de vocês na nossa escola dominical neste próximo domingo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém.